Você já ouviu falar no termo gordofobia? Já foi vítima de gordofobia e muitas vezes não soube o que fazer? Pois é, no nosso tema de hoje eu vou te ensinar a fazer uma redação completinha que discute sobre essa questão. Nosso tema de hoje é efeitos da gordofobia na sociedade brasileira. Pegue papel e caneta que nós vamos fazer aquela redação completaça. Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa discutir sobre o tema efeitos da gordofobia na sociedade brasileira. Tese, argumentos, repertórios socioculturais e, claro, propostas de intervenção. Para esse tema é muito importante que você saiba que, como tese, você vai defender a ideia de que a gordofobia traz efeitos extremamente problemáticos aos indivíduos, o que é muito desafiador. Você vai ressaltar na sua tese o lado negativo, vai ressaltar na sua tese o problema da gordofobia. Para começar a nossa discussão, já quero iniciar com um dado da pesquisa Obesidade e Gordofobia Percepções 2022. De acordo com dados dessa pesquisa, 85% dos brasileiros são gordofóbicos. 85% dos brasileiros têm preconceito em relação às pessoas que são gordas. Eu considerei esse número muito assustador e fiz questão de trazê-lo para nós, porque mostra o quanto esse problema deve ser debatido, o quanto essa questão precisa de ser tratada na nossa sociedade, mas isso não acontece. Quer um exemplo de algumas frases gordofóbicas? Trouxe algumas para você enxergar o quanto nós usamos alguns termos negativos ainda no nosso cotidiano. Você já deve ter dito, por exemplo, que fulano de tal tem cabeça de gordo. Quando você fala que alguém tem cabeça de gordo, claro que você está sendo gordofóbico. Você está estigmatizando o perfil das pessoas que estão acima do peso. Quando você fala, por exemplo, nossa, hoje é dia de gordice. Dia de gordice, você está estigmatizando também uma pessoa que é uma pessoa que está acima do peso. Se você, por exemplo, diz, você não é gorda, você é linda. Nossa, que frase gordofóbica e infeliz. Você tem um grande preconceito em relação às pessoas que estão acima do peso. E isso sim vai ser um grande problema, isso sim vai ser um grande desafio na nossa sociedade brasileira. Tem algumas questões que você pode discutir e que ficariam legais como argumentos para esse tema. Quer ver? Como argumento você pode falar sobre a busca por um padrão de beleza e a dificuldade de se alcançar o ideal. Ao longo dos anos nas sociedades, não só no Brasil, mas em todo o mundo, nós temos uma grande busca pelo padrão e uma grande dificuldade para se alcançar o que é considerado o padrão de beleza. Durante determinados momentos históricos, inclusive, estar acima do peso era considerado padrão de beleza e as pessoas tinham uma grande dificuldade de alcançar esse determinado padrão. Hoje, temos uma grande dificuldade de se alcançar o padrão e o padrão já é diferente, é um padrão de corpos excessivamente magros e as pessoas também têm uma grande dificuldade de se alcançar esse padrão, o que é extremamente complexo e faz com que as pessoas muitas vezes busquem das mais diversas formas alcançar o que seria desejável do ponto de vista do aspecto estético. Você pode pensar que como efeito podemos ter pessoas que vão ter um grande isolamento social e possíveis danos psicológicos por não conseguirem alcançar o padrão estético esperado, o padrão estético imaginado. Pessoas que muitas vezes não estarão tão magras quanto gostariam, podem se isolar, podem evitar o convívio social, o convívio com outras pessoas, o que nós sabemos que é algo extremamente problemático que pode trazer danos no futuro. Você pode colocar também como um possível efeito o aumento de procedimentos estéticos e o aumento de cirurgias
para tentar se alcançar o padrão de beleza magro, o que é altamente perigoso, porque muitas pessoas vão buscar operar, muitas pessoas vão buscar procedimentos que podem ser extremamente invasivos e isso pode, claro, trazer consequências extremamente desagradáveis. Pode comentar sobre essa questão que ficaria espetacular no seu texto. Além disso, você pode comentar sobre os riscos das dietas da moda. Um dos efeitos da gordofobia é a adesão das pessoas às dietas da moda, essas dietas que prometem que você vai emagrecer muito em pouquíssimo tempo, de maneira pouco saudável, e muitas pessoas se submetem a essas dietas, o que nós sabemos que é um grande problema, o que nós sabemos que é extremamente desafiador, porque a saúde pode ser colocada em risco. Isso é um grande desafio. Falando em colocar a saúde em risco por um padrão de beleza, eu lembro imediatamente da Andressa Urach, modelo e influenciadora, que fez vários procedimentos estéticos e procedimentos cirúrgicos para alcançar um determinado padrão de beleza. Um dos procedimentos que ela fez foi a aplicação de hidrogel nas coxas, e esse procedimento de aplicação de hidrogel nas coxas quase gerou a morte da influenciadora, que passou dias e dias e dias internada, passando por uma situação extremamente complexa de uma infecção gravíssima, colocando a sua vida em risco. As pessoas, elas se colocam em risco da mesma maneira que Andressa Urach se colocou, muitas vezes em busca de um corpo magro, de um corpo saudável, de um corpo que seja admirado esteticamente. Você pode comentar sobre 2 artigos da Constituição que falam diretamente sobre a questão da saúde. O artigo 6º, que coloca a saúde como um dos direitos sociais, e o artigo 196, que fala sobre a saúde preventiva. É necessário que tenhamos saúde preventiva para que as pessoas busquem emagrecer de maneira saudável quando desejarem, para que as pessoas busquem aceitar os seus padrões físicos desde que tenham saúde de fato corporal, para que as pessoas se aceitem do jeito que elas são, para que as pessoas possam fazer uma dieta balanceada e não busquem tratamentos estéticos de forma exagerada. Tudo isso faz parte do que nós podemos considerar saúde preventiva. Muitas vezes, devido à gordofobia, as pessoas acabam desenvolvendo até mesmo transtornos alimentares. Tem um filme muito interessante que eu recomendo para vocês como repertório sociocultural chamado O Mínimo para Viver, que vai mostrar a situação de pessoas que vivem com anorexia, que vivem com bulimia e quais podem ser os problemas relacionados a essas doenças, quais podem ser os impactos relacionados a essas doenças na sociedade contemporânea. Essa história mostra muito para nós sobre transtornos alimentares que podem ser adquiridos por uma sociedade que exige tanto dos indivíduos, o que é um grande desafio. Pensando em tudo isso, nós precisamos das nossas magníficas propostas de intervenção. Então, vamos a elas. Uma primeira proposta de intervenção válida seria que tivéssemos propagandas que valorizassem a multiplicidade dos padrões físicos de beleza, para que as pessoas possam se sentir melhor, independente do corpo que têm, para que as pessoas possam se assumir com mais tranquilidade e para que as pessoas sofram menos devido a não alcançar determinado padrão de beleza imposto pela mídia, pela internet, pelos veículos de comunicação. Isso pode ser feito, por exemplo, pelo próprio Ministério da Saúde. Além disso, é necessário tratar sobre a questão da gordofobia desde cedo nas escolas, para que a gente possa evitar o preconceito em relação a essas pessoas, para que as pessoas que estão acima do peso possam se sentir incluídas socialmente e para evitar uma série de problemas que podem vir posteriormente. É necessário tratar desde cedo com as crianças sobre o tema para evitar que elas sejam tratadas de maneira diferenciada e que a situação se torne ainda mais grave. Isso deve ser feito, claro, pelo nosso querido Ministério da Educação. Por último, é necessário que o Ministério da Saúde ofereça tratamento e ofereça formas de emagrecimento para aquelas pessoas que são obesas e que hoje desejam emagrecer,
para que elas busquem uma dieta de forma equilibrada, para que elas não busquem dietas da moda, para que elas não busquem métodos que sejam métodos cirúrgicos altamente invasivos, mas que elas consigam emagrecer com o mínimo possível de segurança e com o mínimo possível de garantia de sucesso. Algo que tem ocorrido muito pouco na sociedade brasileira. E podemos colocar nessa proposta como agente o nosso próprio Ministério da Saúde e ficaria espetacular. Gostou da nossa discussão? Acha que conseguiria fazer um texto bacana, tranquilinho? Se você gostou, não se esqueça de clicar no joinha, inscreva-se no canal, clique no sininho para notificações. Qualquer coisa que você precisar, é só me procurar lá no Instagram, @aprendicompapai. Valeu, pessoal! Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!